Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma live. Nossa, tá ficando tradicional, sexta-feira, 1h15 da tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Edneia. Vamos só ajustar algumas coisinhas aqui. Maravilha, vamos só aguardar um pessoal entrar. Vocês estão me escutando? Estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me ver bem? Como é que tá aí o áudio e o vídeo? Tá tudo bem? Joia, pessoal. Mais 2 instantezinhos, a gente já vai começar com a nossa live Jogo Rápido, Hora do Almoço. E a gente vai falar sobre um tema bem bacana. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, que é o efeito placebo. Quem já fez meu curso de dermoneuromodulação sabe que eu falo um pouco desse tema no curso. E aqui eu vim trazer alguns poucos aspectos, né, pelo tempo que a gente tem. Geralmente eu preconizo de fazer a live aí mais ou menos uns 15, 20 minutinhos para não atrapalhar tanto o horário do almoço. E esse é um assunto que gera polêmica. Então, quem viu os stories no meio da semana falou que eu estava polêmico essa semana. Eu estou polêmico. Vinha falando sobre todos os conceitos de dor, sobre a própria definição da dor. Eu tinha tenho programado algumas lives daqui pra frente ainda falando sobre dor, mas essa semana me deu vontade de ser polêmico. E então decidi falar sobre efeito placebo. Então, vamos só analisar essa questão, vamos já começando. E vamos, primeiro de tudo, nós temos que definir uma característica que é a seguinte: existe uma grande diferença entre terapia placebo e efeito placebo. São duas coisas, são interligadas, mas são duas coisas diferentes. Então, quando a gente fala sobre placebo, tá? A definição de placebo é toda e qualquer substância sem propriedades farmacológicas administrada a pessoas ou grupo de pessoas como se tivesse propriedades terapêuticas. Então essa é a definição de placebo. Placebo vem do latim, né, que é placere ou placere, eu não sei, mas não falo latim, mas é de placere, que significa agradar. Ou seja, o placebo nada mais é do que agradar a alguma coisa, agradar a alguém, tá? Dar aquilo que a pessoa quer. Então, quando a gente fala então de terapia placebo, a gente vê que essa é muito empregada especificamente ou especialmente em pesquisas farmacológicas. Então, para a gente verificar, né, o efeito de uma determinada substância, de um determinado composto, de um medicamento, é necessário, é regra, que haja um estudo que tenha um grupo placebo. Então, que um grupo receba a substância que não tenha propriedade farmacológica, que não tenha propriedade, e isso faz com que a gente queira saber qual é o efeito que realmente a substância tem naqueles que tomaram a substância. Então, na pesquisa funciona assim: para aqueles que eu dou a substância, eu quero que eles melhorem. Para aqueles que eu não dou, eu quero que eles não melhorem, para mostrar que realmente é aquele princípio ativo que tem o resultado. Agora, o que é efeito placebo? Efeito placebo é diferente. Efeito, vou pegar aqui a definição. Eu tenho um roteiro aqui do lado, no computador aqui, está do ladinho, então eu vou, às vezes eu não olho para vocês, eu estou olhando aqui para o computador, que é onde eu tenho as definições, né? Então isso eu preciso ser categórico ao ler, então para não dar uma interpretação minha e sim do que é a definição. Então, o efeito placebo, então a definição da PubMed, né? A maior base de dados que a gente tem, a maior base de dados científica que a gente tem, define placebo como
um efeito geralmente, mas não necessariamente benéfico, que é atribuível a uma expectativa de que o regime terá um efeito. Ou seja, o efeito é devido ao poder da sugestão. Então essa é a definição que o PubMed dá para placebo, para o efeito placebo. Então é um efeito que pode ser benéfico ou não, tá? Pode ocorrer ou não, que é atribuível à expectativa do indivíduo. Tá? A expectativa de que aquilo que ele está fazendo, que aquilo que ele está tomando vai ter um efeito. Então, essa característica do efeito placebo, ela tem uma outra definição que eu encontrei que eu acho que é bem bacana, bem pertinente eu mencionar, que é: o efeito placebo é qualquer efeito positivo atribuído a uma pílula ou procedimento que deriva ou não diretamente da sua ação farmacológica ou da propriedade específica. Então, o efeito placebo já é o efeito positivo, já é a melhora. Então, a terapia placebo seria, né, o administrador, né, o terapeuta, o pesquisador, ele que aplica aquilo. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa sobre o efeito do ultrassom, o que eu faço? Num grupo eu faço com o ultrassom ligado e no outro eu faço com o ultrassom desligado. Então isso já foi feito, tem estudos que mostram isso. Então isso é administrar uma terapia placebo para verificar se o efeito é realmente por causa daquele princípio. Ok? O efeito placebo, pessoal, já é o efeito que o paciente tem, que a pessoa que está recebendo a terapia tem. Ou seja, já é a resposta, ou seja, ele independe, a resposta, lógico que ela depende, mas assim, é uma característica do receptor, da pessoa que está recebendo essa terapia, tá? Ou que você está fazendo terapia. Então, o que a gente vê? O efeito placebo ele tem duas principais características de funcionamento. Então, agora eu só vou falar de efeito placebo, eu não vou falar de terapia placebo. Ninguém faz terapia placebo. E ninguém usa um ultrassom desligado porque quer, tá? Teve um caso aqui no Paraná de um fisioterapeuta que foi autuado porque estava colocando eletroterapia, aí os cabos iam até uma gavetinha entre as macas ali, e aí a hora que o fiscal foi lá, abriu, não tinha equipamento nenhum. Então aquilo era uma terapia placebo. Mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode usar uma terapia placebo. Pode ser que as técnicas que a gente use não tenham a comprovação que a ciência quer. Do jeito que o modelo de padrão científico que é atual hoje, pode ser que a gente não tenha essa explicação. Eu posso ter técnicas que mostram, né, efeitos positivos, eu posso só não saber o porquê. Muitas das técnicas, na realidade, a gente não sabe como ela funciona. A gente sabe que funciona, mas a gente às vezes não sabe como. E é isso que a ciência está procurando buscar. Mas vamos voltar ao placebo. Então, o placebo ele tem duas características principais, que é condicionamento e expectativa. Então, condicionamento é assim, tudo o que foi aprendido com experiências anteriores. Então, vamos supor, o paciente tem uma dor nas costas e aí a vizinha dele fala assim: toma chá de qualquer erva. E aí a pessoa toma aquele chá e ela melhora. Numa próxima vez que ela tiver a mesma dor, ela aprendeu que aquilo lá faz com que ela melhore. Então ela tomar aquele chá já cria o condicionamento de que vai melhorar. Então, o paciente que fala para você: não, eu só melhoro se estrala a minha coluna. A gente sabe que as manipulações têm o seu efeito, já tem comprovação disso. Mas parte deste efeito pode estar assim, somado a este efeito próprio da manipulação. Eu posso estar somado o que? O condicionamento. De que ele já fez uma vez e melhorou, o que ele já pensa? Estou condicionado de que se eu fizer isso de novo, eu vou melhorar também. Tá? Então esse é o condicionamento. O que foi aprendido com experiências anteriores. E a segunda característica é expectativa. Então o primeiro é condicionamento, essa segunda é expectativa. Expectativa é o que eu espero dessa experiência, o que eu espero desse tratamento. Se você já ouviu assim do seu paciente,
E eu já fiz um monte de técnica, mas me falaram que é você que vai resolver o meu problema. Eu te digo que 20 a 30% você já ganhou desse paciente, simplesmente pela expectativa. Se ele está apostando as fichas dele, né, isso na maioria dos casos, se ele está apostando as fichas dele no seu tratamento, provavelmente você vai ter um bom efeito sobre ele, tá? Independente da técnica que você use, tá? Então, essa característica do condicionamento da expectativa, elas têm um efeito sobre áreas corticais, então isso já foi estudado, e com 3 principais áreas. Uma delas é o córtex pré-frontal, que faz o julgamento, né, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que vai ser benéfico, do que não vai. Do córtex cingular anterior, que está ligado às experiências passadas. E da ínsula, que está ligado à minha parte emocional. Então, se eu aposto minhas fichas numa determinada terapêutica, eu estou emocionalmente ligado com aquilo. E o tema da próxima live que eu vou fazer é sobre nocicepção, ou seja, a origem da dor, a característica que dá origem à dor. E nós vamos ver exatamente que o processamento da dor vai atingir as mesmas áreas. Então eu consigo fazer um link entre como a dor é processada no nosso corpo, no nosso cérebro, usando essas mesmas áreas, onde o efeito placebo tem as mesmas áreas. Então uma coisa liga com a outra. É por isso que, se você utilizar esse efeito placebo a nosso favor, a gente consegue ter efeito sobre a dor. Tá? Então, nós precisamos entender essa questão do condicionamento e da expectativa. Então, você trabalha com uma técnica XYZ e o seu paciente pergunta assim: eu já fiz uma vez, para esse problema, eu fiz acupuntura. Só que quando eu fiz acupuntura, eu melhorei bastante. Essa sua técnica tem a ver com a acupuntura? Então, assim, você precisa buscar dentro das técnicas que você trabalha se existe uma ligação com a acupuntura ou não. Se existir, você fala que sim e explica o porquê. Porque se ela está condicionada de que a acupuntura melhora, se você ligar a sua técnica ao que ela está condicionada, a tua técnica está melhorando. Você não está fazendo nada de mal para o paciente, você não está enganando ele, você está fazendo uma correlação da sua técnica com a acupuntura, por exemplo, né? Ou com a técnica que ele venha dizendo. E isso faz com que você crie na sua técnica o condicionamento do teu paciente. Entendeu? Então, essa característica de ligar aquilo que o paciente já conhece, isso é ótimo, tá? A segunda característica é da expectativa, tá? Essa característica da expectativa é muito legal. E quando o paciente chega com dor, por exemplo, quanto que ele espera melhorar? Qual que é a expectativa dele? Ele espera melhorar 100%. Ele quer melhorar 100% na primeira sessão. Agora, se você faz uma terapia e você melhora ele 60%, se a gente olhar 60% já está legal. Agora, ele esperava quanto? 100. Ou seja, você está abaixo da expectativa. Então, existe uma característica que a gente precisa entender e verificar com o paciente de quanto que ele espera melhorar. Se ele fala que é 100%, você precisa perguntar, fala assim, mas viu, se você melhorar 70%, 80%, isso não quer dizer nada para você? Ele fala, não, 70% é alguma coisa. Você fala, mas 70%, 50% já é alguma melhora. Ele fala, não, já. Ou seja, você abaixou a expectativa dele de 100 para 50. E aquele 60% que você melhora, né? Melhorou no exemplo que eu dei na primeira técnica, que estava abaixo da expectativa, agora ele está acima. Ou seja, o resultado ele tende a se potencializar. Então, a gente precisa entender essa característica do efeito placebo, porque isso está ligado à característica, então, do processamento do sintoma doloroso do paciente, que é a queixa mais comum que ele vem nos procurar,
E está ligado com esse processamento dentro da neuromatriz que eu falei na live passada, né? Vai estar dentro da nocicepção, que eu vou falar na próxima live, então já vou antecipar o tema da próxima live é sobre nocicepção, tá? Então a gente precisa lidar com isso. Agora, vamos colocar na prática. O que a gente pode fazer que tem interferência como efeito placebo? Pergunta para vocês, você usa jaleco na hora de atender o paciente? Se você não usa jaleco, passe a usar. Eu não usava jaleco até um tempo atrás, até eu estudar tudo isso aqui. Eu passo muito calor dentro da clínica, às vezes o paciente é mais friorento, eu tenho que aumentar a temperatura do ar, e aí eu passo calor, então eu não usava jaleco. Depois que eu comecei a ler isso, eu passei a usar jaleco, porque o jaleco, ele gera uma característica de figura autoritária. Essa figura autoritária não quer dizer que você é mandão, que você é grosso, que você é irresponsável, né? Nada disso. Ele significa que, em relação ao problema do paciente, você detém um conhecimento maior do que o dele. Porque se o seu conhecimento é igual do teu paciente, por que ele vai confiar a saúde dele em você? Entendeu? Então, essa é a característica da figura autoritária. Tá? Outra característica. Se você trabalha num consultório, onde você quer que teus pacientes relaxem, né? O ambiente depende daquilo que você tem como objetivo. Então, se você trabalha num consultório, você quer que o teu paciente trabalhe ele tenha uma terapia mais tranquila e tudo mais, que cor que é a parede do seu consultório? Não é roxa, não é vermelho vivo, ela vai ser o quê? Verdinha, né? Verdinho bebê, verdinho pastel, amarelinho, azulzinho, porque isso traz tranquilidade. E olha só a interação. A cromoterapia tem seus efeitos, né? Então, se você pegar uma luz e jogar, né, no corpo do paciente, tem uma certa absorção, tem todos os seus efeitos. Mas, assim, a tinta da parede não interfere sobre o efeito tecidual no paciente. Só que o ambiente interfere, entendeu? É a mesma coisa numa academia. Imagina numa academia se ficasse tocando música clássica. Que vontade que dá de ir lá e fazer exercício. Então, essa característica da música, do ambiente, da cor, isso tudo interfere. E isso tudo interfere no efeito que o paciente vai ter, que o indivíduo vai ter sobre o que ele está percebendo. Isso é uma coisa intrínseca dele, tá? Não é uma coisa que a gente está aplicando à torta direito e isso tem um efeito. Não, é a percepção do próprio paciente. Tudo bem? Então, isso tudo vai interferir. Tem uma característica muito interessante sobre também a parte da técnica terapêutica, que é assim, se a técnica que você trabalha tem um nome, ela tem mais efeito do que uma técnica que não tem nome. Tá? Se você... e outras características que eu lembrei agora que são importantes de mencionar são lugar do mundo. Interfere, porque as experiências culturais são diferentes ao redor do mundo. Um estudo muito legal que eu menciono também no curso de Dermoneuro, que eu vou falar para vocês, é o seguinte. Foi dado em várias capitais do mundo, em vários países do mundo, pegaram um grupo de pessoas normais e deram uma cápsula azul e uma cápsula vermelha. Era para tomar e os indivíduos teriam que dizer, né, se aquele efeito, se aquela cápsula dava um efeito estimulante ou tranquilizante, ou calmante, né, deixava a pessoa tranquila. E eles viram que a cápsula que é azul, ela é tranquilizante, ela acalma, porque o azul ele acalma, né, uma cor, né, fria, que ele acalma, deixa tranquilo. O vermelho é uma cor que estimula, então as pessoas ficavam estimuladas, se sentiam estimuladas. Mas assim, a cápsula não tinha nada, era só a cor. Tá? Então, o que acontece? Esse resultado, ele funciona para o mundo inteiro. Azul tranquilizante, vermelho estimulante, no mundo inteiro, exceto para homens italianos. Por que isso funciona diferente para homens italianos? Porque se a gente pensar na seleção italiana de futebol, eles são chamados então de esquadra azzurra, que, né? Então é esquadra azul.
Você vê lá o uniforme da Itália, ele é inteiro azul, um azul vivo. Ou seja, e o futebol é o quê? É estimulante. Como os italianos são tão apaixonados por futebol como a população brasileira, o azul para o homem italiano é estimulante. Ou seja, isso também interfere no lugar do mundo que você está. Então, dentro dessa linha, dessa característica do placebo, a gente vai ter as características, então, das experiências anteriores, que é o condicionamento, que está ligado a fatores culturais. A expectativa está ligado ao que foi dado para aquele paciente de informação. O que eu espero daquilo? Não, vai lá naquele profissional, porque ele vai te curar. Ele é que vai resolver o seu problema. Metade do teu tratamento está feito. Então, essa característica que a gente precisa entender do efeito placebo é: o que eu, como terapeuta, posso fazer? Criar um ambiente, né, de acordo com aquilo que eu trabalho. Se você trabalha com fisioterapia esportiva, reabilitação de atleta, o atleta, ele não quer um ambiente calminho, ele quer um negócio mais dinâmico, então seu ambiente tem que estar ligado para isso. Agora, se o teu objetivo é tratar dor crônica, com pacientes que estão com dor e precisam de relaxamento, você não pode ter um ambiente agitado, você tem que estar num ambiente mais tranquilo. Então, isso interfere. A questão do jaleco que eu falei para vocês, se você não usa, passa a usar, tá? Existem alguns estudos que falam também que a questão de você usar uma roupa mais formal também tem uma interferência, tá? Lógico, vamos levar em consideração os ambientes. De novo eu falo da física esportiva. Você trabalha com um clube de vôlei, basquete, futebol e você trabalha teu consultório do lado da quadra. Você não vai ficar usando calça, sapato, camisa e jaleco, né? Você vai usar o quê? Você vai usar uma roupa mais esportiva porque você está ali nesse meio, então isso interfere. Então a gente tem que entender essas características todas para nos beneficiar do resultado que essas pequenas alterações vão fazer com o próprio paciente. Então, esse efeito placebo já lembra, não é uma terapia, você não está enganando o teu paciente, você está criando um contexto para que já induza ele a ter uma melhora. Tá? Eu tenho um paciente que ele vira e mexe, ele vem e fala que eu faço a PNS, que são a técnica que eu trabalho, eu faço a dermoneuro, que são técnicas mais sutis, e aí ele sempre vira e fala assim no final: você não vai dar uma estraladinha, não? Aí eu vou lá e verifico se tem alguma disfunção ou não para poder dar a estraladinha ou não. Porque ele quer no final o quê? A estraladinha. Ele quer a manipulação, porque ele se condicionou àquilo. E parece que quando não faz, o resultado não é exatamente aquilo que ele esperava. Então a gente já mistura o condicionamento e a expectativa. Parece que não faz sentido aquilo que foi feito ali com ele. Então, a gente não vai dar tudo que o paciente quer, porque nem tudo ele precisa, tá? Mas, mediante essa característica que seja ética, né, que faça um sentido você oferecer para o seu paciente, vai ter um efeito benéfico, tá? Então, isso tudo faz parte do efeito placebo. Tranquilo, pessoal? Espero que esse tema tenha atraído a atenção de vocês. Comecem a prestar atenção no ambiente onde você trabalha, nas cores, na música que você coloca. Se você tem música ambiente, qual é a música que você coloca, se está de acordo com o seu ambiente de trabalho, tá? A sua vestimenta, tudo bem? Como você fala da sua técnica, tá? Técnica que fala que é mais cara, técnica que dura mais tempo, tudo que é maior, tudo que é mais caro, tudo que se diz melhor do que outros, o paciente já tem uma percepção de que aquilo vai ser melhor para ele, tá? Então são várias as características que a gente tem dessa questão do efeito placebo, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida específica, vocês podem me mandar mensagem, manda lá no direct que eu respondo para vocês. E se você quiser saber sobre, né, essa parte toda que eu venho falando sobre dor, que venho contextualizando todos os princípios e tudo mais, isso tudo eu falo com mais propriedade, né, um pouquinho mais
de informação mais precisa, mais aprofundada no curso de dermoneuromodulação. Tá? Então nós temos datas aí, dermoneuro em abril em Salvador, junho em São Paulo, junho também em Campinas, julho em Belo Horizonte, agosto aqui em Londrina, e até o final do ano temos mais algumas turmas. Então se você ainda não fez e tem vontade, manda direct para mim ou entra lá no Instagram do Instituto Salgado, @Instituto Salgado. Lá tem a divulgação, aquilo vai te levar direto para as informações com o consultor. Quero convidar vocês agora para dia 1º, segunda-feira, tá? Segunda-feira, 12h15. Eu e o professor Rodolfo Parreira, nós ambos professores também da técnica da PNS, da prática neurosensorial. Então, segunda-feira, meio-dia, no Instagram do Instituto Salgado, tá? Não é no meu não, é no do Instituto Salgado. Segunda-feira, 12h15, nós vamos falar sobre disfunções pélvicas. Vamos ver tudo que disfunção pélvica pode interferir no nosso paciente. Desde dor lombar até problemas relacionados à incontinência, dores em relações sexuais, má estabilidade postural, que pode estar interferindo numa parte cognitiva. Então nós vamos fazer uma abordagem bem bacana, tá? Estamos fazendo as divulgações, marca as pessoas que você quer conhecer, marca, né, meu perfil das pessoas que você acha que esse conteúdo pode agregar a elas. Agradeço a atenção de vocês, mais uma vez, muito obrigado pelo pedacinho do seu horário de almoço aí numa sexta-feira. Espero ter contribuído um pouquinho mais com o conhecimento de vocês. Obrigado pela atenção, pessoal, obrigado pela parceria aí. Um abraço, qualquer dúvida é só mandar lá via direct para mim, tá joia? Obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.